Ser Santander é ser humano. Ter um espírito aberto, ver mais longe e estar mais perto. É ser responsável, solidário, presente, ser por todos, mas independente. É questionar, inovar e liderar a mudança, mas manter sempre a confiança, porque o meu banco tem de ser como eu sou. Acreditar a todo momento, juntos, com mais esperança no futuro. Santander, o que podemos fazer por si hoje? Bem-vindos mais uma vez ao 11º Colóquio Nacional do Milho, primeiro encontro das culturas cerealíferas, e agora íamos ver uma apresentação de um projeto liderado pela Ampromis, que é o projeto Colimilho, e a engenheira Carla Moita Brites ia fazer uma apresentação de um quarto de hora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Começaria por felicitar a Ampromis pela organização deste grande evento. Para mim é um privilégio poder fazer esta apresentação aqui hoje no Instituto Superior de Agronomia, onde fiz todo o meu percurso académico. Começaria por fazer um breve enquadramento do projeto, respondendo a 3 questões. Como surgiu o grupo operacional, para que surgiu o grupo operacional e com que parceiros? Portanto, este grupo a ideia do grupo foi da Ampromis, perfeitamente alinhada com as orientações da Parceria Europeia para a Inovação, portanto, é uma iniciativa bottom-up e surgiu no contexto dos associados da AgroMais, que são produtores com índices de produtividade extremamente altos e que precisam de evoluir no sentido de valorizar a sua produção e, portanto, no sentido de melhorar a qualidade das suas produções. Também foi a Ampromis que escolheu os parceiros, portanto, identificou o INIAV como sendo o parceiro de caráter científico e escolheu um parceiro de caráter tecnológico, que foi o Instituto Superior para a Qualidade. Depois, a parceria, para além da Ampromis e da AgroMais, inclui 5 associados da AgroMais, para atingir 3 principais objetivos. Por um lado, identificar os fungos que estão presentes na cultura e que são produtores de micotoxinas e, essencialmente, desenvolver técnicas que sejam sustentáveis para combater, portanto, o aparecimento desses fungos e, por outro lado, desenvolver um sistema integrado de apoio à decisão dos agricultores para a mitigação da ocorrência dos fungos produtores de micotoxinas. Portanto, nós sabemos que o impacto das micotoxinas é conhecido a uma escala global. As micotoxinas são metabolitos tóxicos secundários produzidos por fungos. Os principais fungos produtores são dos géneros Aspergillus, do género Penicillium e do género Fusarium. Os Estados Unidos, em 2003, houve um relatório de um grupo Task Force que identificou que os prejuízos económicos causados por micotoxinas são da ordem dos 1.400 milhões de dólares. Portanto, isto é reportado a 2003. A FAO também já identificou que cerca de 25% das commodities agrícolas à escala global são contaminadas por micotoxinas. Portanto, o impacto que isto tem na cadeia de valor do milho é considerável, daí que o foco deste grupo operacional tenha sido essencialmente os aspectos de qualidade sanitária relacionados com a ocorrência das micotoxinas. Portanto, o grupo atuou em 3 fases. Portanto, uma fase relacionada com a produção e essencialmente no campo e contámos com portanto, o Inove Milho e os ensaios de coruche, também com as explorações dos agricultores. Depois, na recepção na AgroMais e também no armazenamento já na AgroMais. E atendendo às diferentes variáveis que têm algum impacto na ocorrência das micotoxinas, como seja o tipo de variedade, a questão das aplicações das fertilizações, dos fungicidas, depois, ao nível da cultura, as precipitações na floração, na maturação do grão e já quando estamos nas questões do armazenamento, aspectos relacionados com a limpeza do grão, com a secagem, com os controlos da temperatura e da umidade, que são
extremamente importantes para mitigar a sua ocorrência. Portanto, estas diferentes fases da cadeia traduziram-se também em diferentes fases de implementação do projeto. Portanto, numa fase inicial, a fase 1, nós implementámos as metodologias de quantificação das micotoxinas, implementámos e validámos. Depois, numa fase 2, caracterizámos a colheita e a pré-colheita. E numa terceira fase, atuámos ao nível da mitigação e do controle, e na quarta fase e última seria o desenvolvimento de uma ferramenta e de uma plataforma de suporte à decisão. Relativamente à primeira fase, a primeira fase ocorreu nos laboratórios do Polo do INIAV do Vairão, e implementámos 2 tipos de metodologias. Uma metodologia de rastreio, que recorreu a técnicas de imunoensaio, e uma metodologia de confirmação que recorreu a espectroscopia de massa acoplada ao UHPLC e TOF. Reparem que as micotoxinas são, e o Regulamento Europeu 1881 de 2006, prevê limites máximos da ordem das partes por bilhão. Portanto, estamos aqui a falar de valores que têm que ser quantificados em microgramas por quilo e que são valores ao nível residual. Portanto, a questão da validação dos métodos é extremamente importante para que os dados que obtenhamos sejam precisos e que, de alguma forma, possam cumprir também aquilo que está previsto no regulamento. E, portanto, daí a necessidade de nós termos que recorrer a equipamento de alta precisão para poder ter resultados que sejam fiéis. E, portanto, nós validámos estes métodos e foram publicados em 2 artigos indexados, e também fizemos uma divulgação na vida rural. Já numa outra segunda fase, nós procurámos caracterizar as colheitas de 2018 e 2019 e, concretamente, em 2019, nós fizemos um estudo mais dedicado a antever a colheita e prever qual é que seria a evolução das micotoxinas no campo. E, portanto, fizemos isto num conjunto de amostras provenientes de várias explorações dos agricultores envolvidos na parceria. Fizemos várias datas de colheita, uma data na altura da maturação do grão, uma outra data 10 dias depois e outra data outros 10 dias. E, portanto, fizemos a evolução, a determinação das micotoxinas, no sentido de verificar, ainda numa fase precoce no campo, qual é que seria a sua evolução. E o que nós concluímos, tanto nos dados que temos de 2018, como também nos de 2019, é que, embora tenhamos validado todas as micotoxinas que estão previstas no regulamento, portanto, as ocrotoxinas, as aflotoxinas, o deoxinonivalenol, nós só encontramos, portanto, nas amostras analisadas, nós só encontramos fumonizinas. E encontramos fundamentalmente uma predominância da fumonizina B1 e o que verificamos é que ao longo da colheita, ao longo destas 3 datas de amostragem, houve um aumento substancial das fumonizinas no milho. Portanto, esta amostragem foi uma amostragem representativa e isto é um outro aspecto que é extremamente relevante. Basta um único grão para poder alterar os resultados de 5 quilos, portanto, e nós temos também, e comprovamos também isso em algumas espigas com sintomatologia, verificámos que, efetivamente, uma única espiga altera o resultado de um lote. E, portanto, é necessário que esta amostragem seja realizada com incrementos, que seja representativa, que se tenha que recolher uma quantidade suficiente e as normas do Códex
o que recomendam é que tenha que se recolher 5 quilos e que esses 5 quilos tenham que ser completamente moídos para que seja representativa. E, portanto, foi isso que fizemos. Estas 25 espigas foram recolhidas no campo e as conclusões que obtivemos foi que, fundamentalmente, aumentou substancialmente a concentração das micotoxinas da primeira para a terceira colheita e, para além disso, houve alguns tratamentos que constatámos que apresentaram valores inferiores. E, portanto, este trabalho foi também publicado e, portanto, todos estes artigos estão disponíveis online nos proceedings de um congresso. Depois, já passando para uma fase de controle e mitigação, e, portanto, atuámos ao nível do campo e do armazenamento. Ao nível do campo, na detecção e monitorização dos fungos, e aqui dos fungos principais produtores das fumonizinas, porque constatámos que, efetivamente, as fumonizinas eram as micotoxinas predominantes, e, portanto, estamos a falar do Fusarium verticilloides e do Fusarium proliferato. Depois, também tentámos controlar, aplicar alguns tratamentos e verificar o seu efeito. A influência do tipo e de qualidade do solo, isto foi outro aspecto também que tentámos considerar, e a antecipação da colheita. Já no armazenamento, incidimos fundamentalmente no controle da umidade, a temperatura e dióxido de carbono e na análise de tratamentos específicos realizados ao grão. Portanto, já na fase de controle e mitigação, nós, portanto, fizemos um ensaio em 2018 e foi essencialmente nestas barricas que foram colocadas nos silos da Agromais, de forma a podermos reproduzir as condições exatas, reais, de armazenamento do grão e, portanto, o milho de diferentes tratamentos foi colocado nas barricas e também nas barricas foram colocadas sondas para monitorizar a temperatura, a umidade e o dióxido de carbono. Aquilo que nós verificámos, portanto, este estudo foi realizado em colaboração com o Instituto de Soldadura de Qualidade e, portanto, o que nós verificámos é que, efetivamente, os níveis de dióxido de carbono foram variáveis e vocês podem observar aqui no gráfico, nós temos situações em que variam de cerca de 400 partes por milhão até cerca de acima de 3.000 partes por milhão, portanto, os pontos a vermelho são valores extremamente altos de dióxido de carbono. E, portanto, o que nós verificamos é que podemos relacionar a presença do dióxido de carbono com a atividade fúngica. E, portanto, isto é extremamente relevante no sentido de se poder transpor depois este tipo de conhecimento para os silos, no sentido de se emitir alertas e podermos ter no fundo, esta plataforma de apoio à decisão. Portanto, temos uma escala que foi também estipulada, de níveis de dióxido de carbono, e, portanto, que de alguma forma indica os alertas que têm que ser emitidos. Para além da determinação, além da monitorização que foi realizada pelas sondas, fez-se a detecção dos fungos presentes. Constatámos que o Fusarium verticilloides é a espécie predominante, embora também possam ocorrer o proliferatum e outros, mas esta diversidade ao longo do armazenamento, portanto, não foi estática, houve uma evolução. E a par do aumento do dióxido de carbono e também desta diversidade de fungos, verificou-se um aumento nas micotoxinas presentes. Portanto, nós fizemos 3 datas de colheita, portanto, ao longo deste período de armazenamento, de 6 meses, e, portanto, constatámos que, ao fim de 4 meses, houve um acréscimo substancial das micotoxinas em relação à data inicial. E, portanto, de facto, o que acontece é que são as fumonizinas, mais uma vez, portanto, realço
que foram despistadas todas as micotoxinas validadas e que continuamos a encontrar apenas fumonizinas. Isto já neste ensaio de armazenamento. E que, efetivamente, há um aumento significativo. Estes valores são também variáveis consoante os vários ensaios que realizávamos, mas houve um aumento significativo desde a fase da colheita até na outra amostragem aos 4 meses, nos valores das micotoxinas encontradas. E, portanto, de facto, acaba por ser extremamente relevante podermos monitorizar e antever este aumento de micotoxinas. Este trabalho também está publicado, foi recentemente publicado, portanto, poderão online ter acesso a ele e poder, de uma forma mais pormenorizada, conseguir perceber os ensaios que fizemos, os tratamentos que foram realizados e as conclusões que, entretanto, foram obtidas. Agora, já na fase da pandemia, isto em 2020, na fase 3 e no controle e mitigação, o que nós fizemos foi fazer um estudo de caso na Quinta da Cholda e no sentido de perceber e de entender as influências aqui dos tratamentos, e fizemos um delineamento em blocos casualizados com diferentes tratamentos e também atendendo à diversidade da parcela a nível pedológica e dos solos. Portanto, foram retiradas amostras de diferentes zonas da parcela e nesses mesmos locais onde foram retiradas as amostras foram depois feita a amostragem ao grão, no sentido de podermos estabelecer uma ligação mais íntima entre a ocorrência das micotoxinas e a influência da qualidade do solo. Os solos foram analisados, portanto, fizemos análise de micronutrientes e micronutrientes aos solos, a matéria orgânica e a textura, e fizemos também um ensaio para inferir a biossanidade do solo com uma planta sensível de feijão. E, portanto, neste momento o que estamos a fazer é processar esses dados no sentido de estabelecer relações entre os tratamentos que foram realizados no ensaio, a qualidade dos solos e a ocorrência das micotoxinas. E, portanto, esperemos brevemente ter estes resultados e os poder publicar. Também em 2020, e este ensaio também decorreu em paralelo, nos silos da Agromais. Portanto, esta estrutura que apresentamos aqui é a estrutura dos silos onde são colocadas as barricas e, portanto, no interior daqueles espaços são colocadas as barricas, e foi aí que nós colocámos as 11 barricas no sentido de fazermos uma monitorização mais aprimorada do grão, porque neste caso aplicámos tratamentos ao grão. E, portanto, estes análises também estão a ser processadas e contamos também vir a publicar brevemente estes resultados. Por fim, gostaria de realçar as principais conclusões que foram obtidas, portanto, neste projeto, e que são que as principais micotoxinas que encontramos nas análises realizadas foram as fumonizinas, atendendo a que foram sempre abaixo dos limites legais. Portanto, nós temos os limites legais para o milho não transformado são de 4.000 microgramas por quilo. Nós obtivemos valores bastante baixos, mais baixos do que esses. Os máximos que obtivemos foi à volta dos 1.000. E, portanto, fumonizinas e os fungos produtores que detectámos que predominam foi o Fusarium verticiloides. Outra conclusão foi que, efetivamente, é extremamente relevante haver uma antecipação da colheita, no sentido de se poder evitar o aumento que foi verificado em colheias, no ensaio que fizemos
retirando amostragens a diferentes datas de colheitas. Por fim, gostaria de referir que também a questão da monitorização do dióxido de carbono nos parece uma ferramenta extremamente útil no sentido de podermos atuar com alguma precocidade nos silos e ao longo também do manuseamento do milho, evitando de alguma forma que possa ocorrer outras contaminações e aumentar, portanto, as concentrações de fumonizinas. Por fim, gostaria de agradecer a toda a equipa que esteve envolvida, um especial agradecimento ao Tiago Pinto, que foi a pessoa que coordenou este grupo operacional e, portanto, que mobilizou estes 24 elementos que estão aqui, os nomes referidos. Do INIAV contámos com uma equipe muito vasta, de 4 unidades de investigação, e, portanto, que sem estas competências, isto é um projeto multidisciplinar e que sem as competências das colegas da sanidade vegetal, dos colegas também que estiveram envolvidas na georreferenciação, das colegas do Vairão que estiveram envolvidas na parte laboratorial, não teria sido possível. Por seu turno, tivemos um apoio considerável do Conselho Diretivo do INIAV, para que o projeto chegasse a bom termo e contou também com uma equipe vasta do Instituto de Soldadura Qualidade e da Ampromis e da Agromais, e também na Quinta da Cholda tivemos uma colaboração substancial, portanto, do Nuno Tomé e do Carlos Silva para a instalação dos ensaios. Muito obrigado pela vossa atenção.